nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste sétimo domingo do tempo comum, Deus nos convida à santidade. E Ele diz expressamente no livro de Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Esta santidade que Deus exige de nós, Ele faz-nos ver que ela necessariamente passa pelo amor ao próximo. Deus, Ele quer fazer-nos enxergar que a santidade, ela não é desconectada das coisas concretas do dia a dia. Não consiste apenas no relacionamento direto com Deus, nos atos do culto, em toda a liturgia ou no conhecimento da doutrina. Deus nos faz ver que a santidade, ela é a vivência deste amor no nosso dia a dia, no relacionamento para com Ele e também para com o nosso próximo. Só que Deus é amável. Deus só nos faz o bem. Não é difícil para nós conceber a ideia de amar a Deus. Não é difícil para nós conceber a ideia, aceitar a ideia de que Deus deve ser amado acima de todas as coisas. Isto não é difícil para nós compreendermos e nem acolhermos. O que é difícil para nós compreender é esta exigência do amor ao próximo. O que é mais difícil para nós aceitar e, sobretudo, colocar em prática é a exigência de um amor incondicional aos nossos irmãos. E vai dizer esta primeira leitura, não é? Não tenhais no coração ódio contra o teu irmão. Não tenhais ódio contra o teu irmão. Não alimenteis desejo de vingança, nem rancor, nem algum tipo de sentimento negativo para com aqueles que te circundam. E Jesus, ele vai aperfeiçoar no Evangelho, ele vai elevar este amor, a exigência deste amor, a um nível inimaginável. Jesus, ele faz compreender que não é apenas aos nossos compatriotas ou aquelas pessoas próximas de nós, como vai falar ali a primeira leitura, não vingueis dos teus compatriotas, não tenhais rancor e nem tenhas sentimento negativo para com aqueles que condividem com você os mesmos valores. Mas vai dizer Jesus: foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amarás o teu inimigo, farás bem a quem vos maltrata, orai por quem vos persegue. Portanto, a radicalidade de Cristo na exigência do amor para com o próximo é, de fato, algo impressionante. Ao ponto que, em uma outra passagem na Sagrada Escritura, no Evangelho, Jesus escuta o questionamento de São Pedro, que vem de dizer: Senhor, é verdade que nós devemos perdoar o nosso próximo até 7 vezes no dia, se vier pecar contra nós? E Jesus diz a São Pedro: Pedro, eu não lhe digo 7, mas até 70 vezes 7. São Pedro, quando escuta isso de Jesus, ele desanima. Ele chega ao ponto de dizer: Senhor, então aumenta a nossa fé. É como quem diz: olha, isso aí é algo absurdo, é impossível. De fato, para nós é impossível, mas não para o Senhor. Por isso devemos suplicar a graça de Deus. O amor que Jesus exige que nós tenhamos para com o nosso próximo é um amor bastante elevado, que exige de nós uma espiritualidade que esteja à altura, uma vida de oração, uma vida sacramental, a confissão, a Santíssima Eucaristia, este amor, esta caridade sobrenatural. Nós devemos suplicar, como São Pedro suplicou a Jesus: aumente a nossa fé. Porque nós somos naturalmente inclinados à aversão às pessoas que nos são contrárias. Nós somos naturalmente inclinados a rejeitar, a isolar, a nos opor àqueles que se opõem a nós, a isolar aqueles que não nos são agradáveis, a deixar de lado aquelas pessoas que são difíceis, enfim, ao menos a não querer
perto de nós ou no nosso convívio aquelas pessoas que nos prejudicaram, aquelas pessoas que atuaram contra nós, que falaram mal, que de alguma forma, enfim, nos causaram algum tipo de prejuízo ou desgosto. O ser humano é inclinado a esse tipo de atitude negativa em relação ao próximo que não lhe é agradável ou que lhe prejudicou. Mas Cristo exige de nós, enquanto cristãos e seguidores dele, que nós amemos a todos. Nos faz, na verdade, ele quer que nós diferenciemos o erro da pessoa que erra. Nós podemos odiar o erro. Nós podemos odiar e devemos odiar o pecado. Podemos e devemos odiar a injustiça e tudo aquilo que é mal, porque Deus odeia o pecado. Mas nós devemos amar as pessoas, amar o próximo, ainda que portador de muitos defeitos, ainda que cometedor de tantos pecados, ainda que tantas vezes nos tenha prejudicado, ainda que pensador de tantas coisas contrárias ao que nós pensamos e as convicções que nós temos. Odiar o erro, mas amar a pessoa que erra. E o amor à pessoa que erra, de maneira alguma, deve significar, e nem pode significar, aprovação a qualquer tipo de erro, porque é contrário ao amor. É o que vai dizer também a primeira leitura. Né? Repreende o teu próximo, corrige o teu irmão, a fim de que não te tornes culpado do pecado dele também. Então, o amor ao nosso irmão deve nos levar não apenas à paciência, à tolerância, o esforço de servir, o esforço de ser agradável ao nosso irmão. Deve nos levar também a corrigir aquilo que em nosso irmão estiver errado e que possa ser obstáculo à sua própria felicidade e que possa ser contrário à verdade e que possa ser, naquele momento ou futuramente, causa de grande desastre e desgraça para a vida dele. O verdadeiro amor visa não o próprio bem-estar, mas o bem e a felicidade do outro. E por isso mesmo nos motiva a apresentar aos nossos irmãos, caso estejam no erro, a verdade a respeito daquela realidade. A correção fraterna é uma expressão de amor, é uma obra de misericórdia, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, ajudar as pessoas a perceberem no que estão errados, a fim de que possam retornar ao bem, retornar à graça, retornar à verdade. Esta é uma grande obra de misericórdia da qual hoje carece o nosso mundo. Enfim, infelizmente, nós vivemos em uma situação em que o egoísmo toma conta. A grande desgraça do nosso tempo, o egoísmo, faz com que as pessoas preocupem-se com a sua vida e com os seus negócios e que não se importem de fato com o bem e a felicidade dos seus irmãos. Faz com que as pessoas não queiram sacrificar-se pelo seu próximo. Faz com que as pessoas, mesmo vendo que o outro está no erro, não se incomodem com isso, porque afinal não é consigo. Faz com que as pessoas, elas de fato se fechem na busca dos seus próprios interesses e de modo que não se importa com o bem, a salvação, a felicidade dos seus irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, se nós queremos ser cristãos, nós precisamos vencer isto. Devemos sim sempre pensar no bem e na felicidade do nosso irmão. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele trouxe-nos o conceito mais elevado daquilo que é amor, porque Deus é amor. E este amor de Deus, este amor que é Deus, deve manifestar-se na vida de cada pessoa que crê nele. Devemos repetir em nossa vida, as atitudes de nosso Senhor e fazer aquilo que ele mandou, porque ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Antigo Testamento dizia: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus eleva isto de uma maneira surpreendente, porque o amor de Cristo é total. Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou o próximo, ou seja, amou-nos a todos nós, sacrificando a sua vida pela nossa salvação. Portanto, amar o próximo como Cristo ensinou, amar o próximo como Cristo amou, de fato, é nos fazer capazes de sacrificar pelos outros também, de sacrificar pelas pessoas, para que eles sejam felizes. O verdadeiro amor busca, em primeiro lugar, não a própria satisfação, mas o bem e a salvação do próximo. E desta forma nós nos tornamos pessoas felizes, à medida em que nós também nos consumimos, que nós nos sacrificamos para ver a felicidade do outro, para promover e fomentar o bem comum. Meus amados irmãos, a caridade para com o nosso próximo
expressa o verdadeiro amor para com Deus. Esta capacidade de amar, esta capacidade de perdoar, esta capacidade de tolerar, de conviver e de servir, faz-nos, de fato, testemunhas luminosas do cristianismo. O cristianismo, sobretudo, ele será conhecido a partir desta virtude, deste amor incondicional aos irmãos. Foi assim que os primeiros cristãos converteram um grande número de pessoas. Não foi tanto através da pregação, embora esta seja necessária também, mas a forma mais eloquente de se falar de Cristo é demonstrando o amor que Ele nos teve, amando também o nosso próximo com o mesmo amor. É levando as pessoas a perceberem que a nossa religião torna-nos diferentes, no sentido que torna-nos capazes de ir além daquilo que é a lei natural, que qualquer pessoa seguiria. Jesus diz, se nós amássemos apenas a quem nos ama, se nós fizéssemos bem apenas a quem nos é agradável, se nós cumprimentássemos apenas a quem nos cumprimenta, não teria nada de diferente dos pagãos ou daqueles que nenhuma religião tem, daqueles que não são regidos pela lei da fé e do amor. Se nós somos cristãos, nós devemos amar a todos indistintamente, ainda que nós combatamos com toda energia os erros que estas pessoas possuem, as ideias erradas que elas têm. Mas amarmos as pessoas implica em querer bem, em fazer o bem que é possível, em dar a estes o testemunho da verdadeira caridade. O amor a Cristo deve, portanto, nos impulsionar a este amor ao próximo. Aliás, o amor a Cristo se traduz também pelo amor ao próximo. O amor a Cristo se traduz, portanto, nesta capacidade de amar o irmão, ao ponto de ele dizer, quem vos ama, a mim ama. Todo bem que vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Por isso, no dia do juízo também, ele vai dizer, o que você fez a este, o que você fez aquele outro, a mim o fizestes. Nós devemos, portanto, suplicarmos ao Senhor esta caridade sobrenatural. Devemos pedir a Deus esta graça de podermos colocar em prática o que Ele mandou e seguir o exemplo que Ele deu, amando o nosso próximo e fazendo pelos nossos todo o bem que nós formos capazes de fazer, a fim de que eles se edifiquem com o exemplo cristão e assim se animem também de viver a fé de forma que possam alcançar a graça da sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.